Olá, gente, tudo bom? Eu sou Luísa Lopes e eu sou professora de filosofia, tá? Nossa aula hoje vai ser sobre a ética moderna. Exatamente. Lembra que na aula passada a gente falou sobre a ética medieval? Então, agora a gente vai passar para o luz, exatamente, porque assim, como a era medieval era conhecida como Era das Trevas, né? A era moderna é conhecida como a Era das Luzes. Vamos fazer uma referência, vamos fazer um comparativo dessa luz como se fosse o conhecimento, tá? Então, toda vez que falar sobre luz, iluminar, né, iluminismo, a gente está falando de conhecimento, da busca pelo conhecimento, tá bom? Então, olha só, essa ética moderna, ela é composta a partir de valores históricos ali, sociais dessa era moderna, né, que durou ali, começa no final do século XVI e vai até o século XIX. Gente, olha só, nesse período a gente precisa contextualizar historicamente esse período. E foi um período onde a gente sabe que houve um enfraquecimento das monarquias, né? E a ascensão da burguesia. Então isso diz muito sobre a sociedade. As indústrias começam a surgir e começa a nascer ali uma nova categoria social, um novo grupo social que são os burgueses. Bem, nascem também grandes pensadores, grandes filósofos, grandes artistas que se voltam para o próprio homem para poder estudar e se aprofundar, né, na imensidão que é o ser humano, né? Eu posso citar Leonardo da Vinci, né, que ele representa muito. Eu vou tentar inserir no vídeo uma pintura que representa muito essa época. Né, que é a modernidade. Na verdade, essa pintura é um estudo sobre anatomia. Leonardo da Vinci foi um homem multitarefas, né, multifunções. Ele era pintor, ele era escultor, ele era engenheiro, ele tinha ali alguns estudos sobre a anatomia humana, né? Então, você imagina que agora o homem, a fé não se sobrepõe à razão humana. Agora, na verdade, a razão humana se sobrepõe à fé, né? O homem, ele passa a se voltar para as suas questões, para as suas indagações, para os seus conflitos, para a partir daí, né, nascerem vários estudos, nascerem o que a gente chama ali de iluminação, né, do pensamento humano, que é o iluminismo, exatamente. Bem, nessa época nascem, né, muitos pensadores. E a partir desses pensamentos, a gente pode dizer que até hoje, né, a contemporaneidade, até hoje, a gente utiliza, né, esses pensamentos, essas indagações para construir a nossa política, por exemplo, para construir a nossa filosofia, para nos basear, né, a partir da nossa legislação, dos nossos regimentos. Então, a partir de todo esse pensamento que foi criado na era moderna, a gente utiliza na ética até hoje, porque os valores, muitos permanecem, né, desde essa era. Eu posso citar alguns pensadores, né, muito importantes dessa época, mas eu queria que vocês fossem atrás de fazer uma pesquisa sobre eles e se aprofundassem, tá? Eu vou citar aqui o Descartes, o Voltaire, o Kant, o Marx. Já devem ter ouvido falar de todos eles, e alguns deles foram importantes para criar o conceito, né, de três poderes, o conceito de código penal, de código civil, né? Então foram muito importantes. Imagine que até hoje a gente usa essas referências, né, para a gente conseguir ali viver em sociedade, tá bom? Bem, a gente sabe, né, que a gente falou sobre a ética medieval, né, que a fé, né, os valores era a fé se sobrepor à razão humana. Agora a razão humana se sobrepõe sobre a fé. O homem, ele se volta para o próprio homem. Eu tenho um livro aqui muito bom, que eu amo esse livro. É um livro de Nietzsche. Chama Ecce Homo.
É um livro que o título está em latim, né? Ecce homo significa eis o homem, né? Que é uma frase que Pôncio Pilato ele falou ali para poder apresentar Jesus Cristo à multidão que o condenou posteriormente. Gente, olha só quanto que essa frase é metafórica para um filósofo que foi tão importante. Eis o homem, né? O homem como centro dos estudos, o homem como centro da racionalidade. É o homem voltando para as suas questões, é o homem refletindo sobre as questões humanas. Eis o homem. Eu acho que isso é o resumo, né, do que é o pensamento, a ética e os valores dessa época. Tá bom? Bem, eu vou ficando por aqui, eu vou deixar algumas referências no grupo, eu gostaria que vocês pesquisassem um pouquinho também. Sobre esse assunto, eu queria deixar aqui como uma referência, né, teórica, o filme Tempos Modernos, de Charlie Chaplin, tá? Ele é um filme muito legal, é cinema mudo, mas vocês vão gostar bastante, tá bom? Até a próxima aula.